Olá, bem-vindos ao podcast Happy Tax Hour, seu canal semanal de entretenimento em impostos. Eu sou Pedro Pena. E eu sou Beatriz Biancato. Sejam bem-vindos e solta a vinheta. Olá, Beatriz. Olá, Pedro. Hoje é sexta-feira, né? Nós de novo aqui nos encontrando e agradeço a todos aqueles ouvintes, né, que estão aqui junto com a gente e uma boa tarde, né, pra gente, né? E sexta-feira, graças a Deus, chegou o final da semana. Eu gostei bastante do feedback do pessoal com relação ao primeiro episódio. Obrigada, pessoal, pela audiência de vocês. Espero que estejam curtindo o nosso projeto. Inclusive, já vamos aproveitar e contar aqui algumas novidades, Pedro, com relação às nossas novas plataformas digitais. Temos agora Instagram e YouTube, canal no YouTube. É só você pesquisar podcast HTH, que você vai encontrar lá o nosso canal. Já pode fazer inscrição, que é mais um local aí que você vai poder acompanhar os episódios. E também lá no Instagram, hth.podcast, tá bom? Aí, muito bom, porque a gente pode se comunicar mais fácil, né? Às vezes as pessoas querem comentar alguma coisa, comente lá no Instagram, né? E no YouTube também, você pode comentar. Então, vamos lá? Vamos começar, Beatriz? Vamos começar. Já abri o vinho aqui para a gente começar os nossos trabalhos de sexta-feira. Nossa, excelente, excelente. Vou terminando aqui, eu vou abrir o meu também. Temos uma novidade também hoje, o pessoal esperar até o final, que a gente tem um convidado especial sobre vinhos italianos. Vai ser bem legal também no final. Vamos lá, começando o tema julgamento tributário do século. Agora, dia 29 de abril de 2021, ocorre o julgamento do Supremo do recurso extraordinário 574-706, que é o recurso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Julgamento, dizem, o mais importante do último século, impacto altíssimo. A nossa canal fala em mais de quase 300 bilhões de reais. Mas é um processo de muita importância para as empresas, para os escritórios de advocacia, para todos que trabalham na área de impostos, área financeira. Entender também a repercussão geral no STF, né, que são recursos. E a modulação dos efeitos. Eu acho que a modulação é o que está dando a dor de cabeça nas pessoas. Desvendá-lo. Legal. Legal, vamos ver junto, então, por que é o julgamento do século, né? Então, sim, já de primeiro momento, a gente precisa saber que essa pauta, essa questão de CMS na base PIS e COFINS, ela vem lá desde 1998, né? Sobrevive, né, Pedro, ao bug do milênio de 2000 e a gente vai falar de repercussão geral desse recurso extraordinário aí que o Pedro comentou, do 574-706, só em 2008. E aí, então, o que a gente precisa entender? O que é a repercussão, geral, né? Então, a repercussão geral, qual que é a ideia dela, né? Fazer um filtro de relevância. Então, chega muita coisa lá no STF e as coisas não iam caminhar de bom tom se não tivesse um filtro que colocasse, não, o que realmente é de relevância aqui para ser julgado e que vai impactar de alguma forma em outros processos. Então, quando se reconhece essa repercussão geral em determinada ação, como aconteceu nesse tema do CMS, da base PIS e COFINS, é porque a decisão que vai ser resultante dessa discussão toda, ela vai repercutir em diversos aspectos que a gente vai conversar até o final desse podcast hoje. Então, é por essa razão que existe a repercussão geral. E aí, outra coisa super importante, a modulação de efeitos, que a gente vai ter aí, então, uma decisão dia 29 de abril, ela é super importante, porque essa modulação de efeitos, ela existe a possibilidade quando o STF entende
que há necessidade da gente mexer na eficácia de uma decisão. Então, assim, o que ficou decidido, será que vai valer só dali para frente ou atinge tudo o que aconteceu no passado? E isso precisa de uma aprovação da maioria de 2/3, né, que corresponde ao voto de 8 ministros. Então, toda vez que a gente está diante de uma situação que envolve segurança jurídica, interesse público, tal como essa questão do ICMS na base, PIS e COFINS, fica agora a expectativa. Será que vai ter modulação ou não? Né? E daí, como é que está o cenário, Pedro? Dois apontamentos muito bons que você fez, e a repercussão geral, ela vai impactar até no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele é obrigado a seguir. Então, se o Supremo julgar como repercussão geral, ele é obrigado, assim, no regulamento do CARF, ele já diz que ele deve seguir as decisões de repercussão geral. Olha a importância do contencioso administrativo federal. Não precisa ir para o Poder Judiciário, algumas empresas vão conseguir ganhar até no Tribunal Administrativo. A modulação de efeitos como a gente diria, é a dor de cabeça de todos, né? Outra coisa também, que você falou legal, pode fixar o Supremo lá com a maioria, esperamos que seja 8, tem uma definição aí de quantidade para modulação, nós acreditamos que deveria ser 8, pela lei da ação direta de inconstitucionalidade. O que é interessante, será que em 2017 que eles vão modular? Esse é o grande ponto, porque a última decisão, foi em 2017. E as empresas que entraram em 2018, 2019 com as ações judiciais vão ter direito? Esse é o grande ponto da discussão, esse que vai pesar bastante. As empresas que entraram antes de 2017, as empresas que entraram depois de 2017 e o agora também. Daqui para frente e daqui para trás. O que faz daqui para frente? Vai ser inconstitucional também? Então, é um grande... A repercussão geral é importantíssima e a modulação vai ser que é o mais difícil de falar uma previsão, mas a modulação vai ser, com certeza, o grande ponto desse julgamento. Então, e é importante isso que você falou, Pedro, porque a tese ela foi fixada em 2017, apesar da discussão ser antiga, né? Então, quando a gente pensa em modulação de efeitos, a gente fica exatamente pensando nisso que você comentou. A partir de quando, né? Começa aonde, vai até onde, fica perdido. Que nem segue em tiroteio, como diz meu pai. Outra questão também que você comentou com relação ao quórum, né? Por que agora estão tão bem discutindo aí na internet? Porque eu acho legal a gente trazer aqui para o podcast algumas questões que estão sendo discutidas em veículos de comunicação e a gente dar a nossa opinião aqui e comentar um pouco sobre. Porque veio um debate aí na internet que a gente acabou dando uma olhada em alguns veículos de comunicação, tipo o Valor Econômico, a respeito do quórum. Se seria... Então, 8 ou 6. Mas por que existe agora esse debate, essa discussão? Agora, em 2015, foi fruto de uma decisão do STF no recurso extraordinário 638-115, um processo que discutia a respeito de servidores públicos, incorporação ao salário de remuneração extra, enfim. O ministro, na oportunidade, ele acabou comentando sobre recursos extraordinários que não se declara uma inconstitucionalidade de um ato normativo, a decisão ela só iria uniformizar. Então, ela permitiria a votação de apenas uma maioria simples de 6 ministros, e não uma maioria de 8, como a gente havia comentado agora há pouco com vocês, dos 2/3. Então, assim, 6 votos quando lei é constitucional, 8 votos quando é inconstitucional. Só que eu acredito particularmente que isso não deva ser levado muito em consideração aqui no tema do nosso encontro de hoje, que é do ICMS na base PIS e COFINS, por conta até de questão de segurança jurídica, né? Está na lei da ação da DINS. Né? E fala lá do quórum de 2/3, então imagina que uma interpretação, do meu ponto de vista, né, não sei se o Pedro concorda, mas uma interpretação em um julgado específico repercutir em uma ação que é chamada de ação do século, de tanta importância, e não só se fosse essa do ICMS na base, né? Se fosse qualquer outra decisão, não pode uma interpretação se sobrepor ao que já está expressamente previsto no texto legal, né? É isso aí, eu tô de acordo, e a inconstitucionalidade, né, nas nossas aulas de direito, a inconstitucionalidade,
a lei nasce morta, né? Então, o princípio geral da inconstitucionalidade é o efeito é para trás, né? Então, se o Supremo tem que ser por 8, a gente não pode fazer uma interpretação e aumentar, né? Reduzir esse quórum para 6. Então, muito importante é isso, lembrar que a inconstitucionalidade, a lei nasce morta. Os efeitos da modulação de efeitos são para prevenir, lógico, efeitos sociais, decorrentes da decisão, mas está escrito na lei das ADINs, que é 2/3. Tá? Então, vamos escutar, logicamente, quem interpreta são os próprios ministros que vão interpretar essa norma. Esperamos que pela lógica seja 8 ministros. E isso vai dificultar o caso, porque quanto maior a quantidade de ministros necessários para modulação de efeitos, mais difícil vai ser a modulação. Isso é muito relevante nesse julgamento. E aí? Agora, eu queria saber de você uma coisa. Então, a discussão lá do destacado na nota e efetivamente pago. O que é isso? É simples, ser num contexto geral, né, mas ela passa a ser complexo em cada empresa. Cada empresa ela tem a sua especificidade. Então, o Simples Nacional está excluído. Quem está no Simples Nacional, esquece, a ação não serve, os microempresários. Quem está no lucro real e lucro presumido entra. Quem está no lucro real vai entrar. 90% das empresas que entraram no lucro real são grandes empresas, né, faturamentos elevados. O ICMS e o PIS/COFINS são impostos indiretos e entram, né, dentro do cálculo do próprio tributo. Quando tem a venda, se você pegar o ICMS destacado na nota fiscal, vamos imaginar uma nota fiscal de R$1.000, né? Vamos falar que o ICMS seja 10, a média é 18, vamos falar que o ICMS seja 10%, vai estar lá R$100, né, de ICMS. Sobre R$100 que os contribuintes esperam reduzir a base de cálculo PIS/COFINS, com 100. Agora vamos falar a segunda tese, a gente falou primeiro, o destacado, que é mais favorável aos contribuintes. Agora vamos para o ICMS, agora utilizando o ICMS pago, né? Então, o que aconteceu? Lá em 2018, o governo, né, a Receita Federal, depois que perdeu a ação, lembrando, em 2017, né, na primeira decisão, agora uma decisão de embargos, estão jogando os embargos, a Receita Federal falou, olha, ok, o Supremo decidiu que exclui o ICMS da base, mas o ICMS que você vai calcular, aquele do final do mês que você pagou para o governo. Opa, mas o ICMS que eu pago para o governo não é aquele da nota, porque tem R$100 da minha nota fiscal de venda, mas eu usei das matérias-primas R$50, né? Vamos dizer que minha margem foi 100% de lucro. Então, na verdade, no final do mês, eu recolho ao governo R$50. Então, o que o governo está tentando diminuir o ICMS que eu posso excluir da base PIS/COFINS. Qual é o efeito prático disso? Nas empresas que eu já trabalhei, tem de tudo. Tem empresa que não tem nada do ICMS excluído na base de cálculo, quando é o ICMS efetivamente pago. Por quê? São empresas que têm crédito acumulado de ICMS, elas não pagam nada de ICMS, elas são exportadoras, elas têm operações interestaduais maiores as operações interestaduais são maiores que as vendas locais. Então, essas empresas têm crédito acumulado de ICMS, né? E, nesse caso, o efeito é zero, elas não ganham nada. Já no ICMS destacado, a maior parte das empresas ganhariam. Outra diferença, para vocês verem, uma empresa fez um cálculo, não vou falar os valores, logicamente, por questão de sigilo, mas uma empresa tinha R$100 no ICMS na base do cálculo, quando é o destacado, e R$20 quando é o ICMS recolhido no final do mês. Olha a diferença. Repercussão, né? Né? E tem uma terceira via ainda, a empresa que é objeto desse leading case, que é o caso sob análise, ela fala que ainda pode ser um terceiro caso, que não é o ICMS recolhido, mas é o ICMS do mês de créditos e débitos. É uma terceira via, né, que essa empresa determinou, provavelmente não seja na terceira via, mas pode acontecer. Tudo pode acontecer nesse julgamento. Então, tem muita diferença. O ICMS destacado e o ICMS recolhido, eles são muito diferentes. Logicamente, o ICMS destacado é favorável ao contribuinte, o ICMS recolhido é favorável ao fisco, uma terceira via aí. Ficou claro, Beatriz? Acho que... Ficou super claro, assim, e é por isso a apreensão, né, da modulação do efeito, por conta da repercussão. E aí é outra questão também, né, que a gente comentou até no começo, da questão da repercussão econômica desse julgamento. Mas, assim, aqui no podcast a gente pode falar num português muito claro, né? Não tem problema algum a questão da repercussão econômica, o que é certo, né? Então, é um tema que está sendo
alvo aí de discussão judicial, teve apontamentos de ambas as partes, tanto por parte do contribuinte, por parte do fisco, se realmente a conclusão desse julgamento for em detrimento da tese levantada pelo contribuinte, a questão de incidência, não incidência, e se não tinha que incidir, pronto, acabou, né? A questão legal, enfim. Então, aí como vai acontecer com a repercussão econômica disso posteriormente, isso aí é próximos episódios, mas jamais essa questão deve interferir na resolução de um leading case, né? Isso, eu concordo e vai pesar. Eu acho que não deveria pesar, né? Nós que trabalhamos no setor jurídico, entendemos que não deveria, né? Uma questão econômica, mas ela pode pesar. É muito dinheiro envolvido, né? Muito dinheiro. Muitas empresas grandes venderam esse crédito. Se vocês olharem os noticiários, empresas grandes já venderam. Imagine se eles perdem esse crédito. Ter que devolver dinheiro, né? Porque eles compraram. Outra coisa interessante e aí, ganhei. Tem muitas empresas que já ganharam, vocês sabiam? Muitas empresas, até já trabalhei em algumas, que transitou em julgado. Ganhou, levou, não é assim, não. Então, assim, ganhei a ação, transitou em julgado, empresa que você trabalha. Tem que ser homologado habilitado, não é homologado, habilitado na Receita Federal, após o trânsito, com documentação, mas a Receita Federal não avalia o crédito. Daí, habilitou. A empresa cria um código, pode começar a fazer perde conta, compensação, né? Pagando impostos federais com esse crédito. Problemas. Isso é uma habilitação e não homologação. A Receita, depois que coloca aquela petição, ela tem 5 anos para avaliar o crédito. Nesse entrar uma fiscalização. E aí, Beatriz, você viu que a Receita criou até uma força-tarefa para avaliar essas compensações, né? Pois é, porque, né, tem que, no meio de tantos contribuintes, quer certificar que realmente, e eu acho curioso essa questão da habilitação da Receita, porque já basta tudo que o contribuinte espera, né, no decorrer de um processo, de um trâmite judicial, não acaba por lá, né, a novela continua em sede administrativa, é incrível. Mas a Receita Federal, ela está agora com uma força-tarefa aí de auditores, né? Foi formada uma equipe nacional de auditoria, e aí estão começando a notificar os contribuintes para pedir o detalhamento do cálculo, né? Que nada mais é do que expor aí as questões a respeito da incidência, da base, enfim. E aí um ponto muito importante que eu havia comentado com o Pedro essa semana, que eu ia trazer para vocês hoje aqui, é o seguinte: a Receita Federal está notificando os contribuintes, pedindo esse detalhamento do cálculo e instaurando um verdadeiro início de procedimento fiscal. E aí manda a notificação nesse teor. Uma discussão que foi levantada sobre isso é o seguinte: tem uma lei, a Lei 9.430 de 96, que ela impede a compensação se a liquidez ou certeza daquele valor, ela estiver sob análise de procedimento fiscal. Então, começou-se a cogitar a hipótese, então, desse início de procedimento fiscal, essa notificação dos contribuintes para pedir o detalhamento do cálculo, se não seria, então, uma hipótese de obstar a compensação por deixar, então, o débito, eventual crédito, de análise de liquidez e certeza. O que você acha, Pedro? Eu acho uma posição equivocada da Receita. Logicamente que é um direito da Receita de fiscalizar, o trabalho da Receita é esse. Contudo, isso não poderia obstar a compensação, porque lá o 170A do Código Tributário Nacional fala assim: é permitidas as compensações, né, após o trânsito em julgado. Então a questão aqui, há trânsito em julgado? Se houver sim, ok. Se houver não, problemas mesmo. Até tem dificuldade até de habilitar, fazer a compensação no perde compra sem o código da habilitação. Mas acabou a decisão. Caberia a Receita tentar uma ação rescisória, né? A Procuradoria da Fazenda, a AGU, quem fosse, porque a decisão é trânsito julgado, encerrou o processo. Logicamente, tem um pingo no i aí. Existem muitas decisões transitadas julgadas que não falam a fórmula do cálculo. Aí é um problema. Se você não tem uma decisão que
está transitado em julgado e fala qual é o cálculo, esse semestre destacado na nota, acabou. Não tem discussão. Tem um trânsito em julgado, e esse trânsito não cita nada da base de cálculo, né? Como vai o método do cálculo, aí é um problema. Então, a Receita, as que seguem o COSIT, vou dizer que estão seguras, logicamente, podem ganhar. Agora, as empresas que não seguiram o COSIT, né, que estão fazendo lá a compensação com o semestre destacado, e o semestre destacado não consta no trânsito de julgado, aí é complicado. E o pior, eu vou dizer, tem coisas piores. Tem muita empresa reduzindo o pagamento, né, do PIS/COFINS sem ter trânsito de julgado. Logicamente que decisões limitam, logicamente existe um risco e você tem que pagar, né, cair a liminar, e tem as decisões também em segunda instância. Muita empresa que ganhou em segunda instância, não transitou ainda, está fazendo. Única coisa, de novo, as empresas que fizerem isso vão assumir os riscos, né, de ter, e reduzindo o pagamento, né. E um terceiro assunto da novela, né, falou assim, a novela acabou, né, então dia 29, a novela vai acabar de abril e tá tudo certo. Não tá. Quem ganhou, ganhou, e quem ganhou, não ganhou. Mas como, né? Pensa numa cadeia. Eu trabalhei em algumas cadeias, por exemplo, a cadeia automotiva, né? Você tem uma empresa de autopeças, a autopeça vende para a montadora vende para um concessionário, vende o carro para o destinatário, é o nosso cliente final, né? Aquele que vai na concessionária comprar o carro. Quem vai ganhar? Então, as montadoras mandavam cartinhas, né, falando, olha, se você ganhar, o dinheiro é nosso. Por quê? Porque quando há negociação comercial nas empresas industriais, normalmente é sem imposto, está escrito no contrato. Você vai vender para mim sem imposto. E quem paga o imposto é o cliente da cadeia, né? Então, a montadora, ao comprar uma autopeça, ela comprava, negociava o valor líquido e pagava acima, pagava com impostos. O que está acontecendo? Eu estudei uns casos muito legais que concessionárias ou concessionários estão processando as montadoras para conseguir reaver. Então, o que significa? Que vai ser uma nova novela. Novela não vai ser na área tributária, vai ser na área civil, né? Então, as associações de autopeça, associações de montadoras, elas vão tomar... mas vai ter um movimento civil agora. Um cliente cobrando do outro, né? A montadora cobrando das montadoras, as montadoras cobrando. E aí? Vai ser uma cadeia sem fim, né? Todos os elos da cadeia produtiva que vendem, negociam em contrato valor líquido sobre quem ganhou realmente e quem vai ficar com o dinheiro no final. As compensações, os balanços, olha a importância disso, né? Como está sendo registrado os balanços das empresas. Outro assunto interessante é que uma defesa até de todo mundo, é que quem ganhou ainda tem que pagar imposto de renda, né? As empresas são de lucro real, a maioria, imposto de renda sobre o ganho, sim. E uma discussão do tempo do pagamento de renda. Será que o imposto de renda é devido no trânsito em julgado, como que era a Receita, ou na data efetiva da compensação, quando eu utilizo o crédito? Tem empresas entrando, ganhei e agora vou pagar imposto 34%, só imposto de renda, depois COFINS também. Então, olha a consequência. A novela não termina, só um capítulo dela, que vai ser julgado. Beatriz, você quer narrar lá onde tem um joguinho, né? Você quer narrar esse joguinho desde que começou o processo do PIS/COFINS? Vamos lá. Vamos então, narrar. Tem aqui, gente, no site do Migalhas, tem um joguinho super legal que apresenta o desenrolar desse julgamento aqui. Vou fazer uma narração com o Pedro para vocês, só para vocês terem um panorama do tamanho, né, da repercussão disso aqui. Vamos lá. Então, começou lá em 1998, no recurso extraordinário 240.785, 1999, ficou paradão, e aí chegou 2000, Pedro, o que aconteceu? Bugou. Bug do milênio. E aí a gente vai para onde? Para 2006, em que a gente tem o julgamento iniciado com o contribuinte na liderança, 6-1. Uhul! Comemora. E aí em 2007 veio a DC 18, né? Ação declaratória de constitucionalidade. O Menezes Direito entrou no jogo aqui, né? O peãozinho. E aí, em 2008, a gente tem o recurso extraordinário que a gente comentou aí no início do podcast, o 574.706, ganhou repercussão geral. Vamos para onde agora, Pedro? 2014, ganhou de novo. Olha lá, quase.
Quase. É lá, 2015, tá concluído o processo. 2016, nada. Só chegou 2017 para fixar a tese. ICMS não compõe base de cálculo do PIS e COFINS. E agora, Pedro? Daí depois teve 2018, e o mais interessante foi em 2021. 2021, hein? 2018 ali a DC, não aconteceu nada. Chegou em 2020, desculpa, 2020. Dia 1º de abril foi marcado o julgamento. O que aconteceu? É mentira, não chegou. Não, mas é verdade, ia acontecer. Dia 1º de abril de 2020 e não foi julgado. E agora? Esperamos que em 2021, finalmente, de novo, seja julgado o caso, mas isso é uma parte do capítulo. E uma coisa interessante, no julgamento de 2017, não estavam presentes o Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes, 2 ministros, com a aposentadoria do Celso de Mello, né? E o Alexandre de Moraes não tinha tomado posse ainda, então tem 2 ministros aí para julgar. E o Marco Aurélio vai se aposentar 5 de julho, e não sabemos se um ministro vai pedir vista do processo, que pode atrasar ainda mais esse julgamento. Uma coisa que a gente espera que aconteça para terminar esse processo, é a CBS. Né? Então, esperamos que venha a contribuição, né? A nova contribuição, a CBS, que ela planeja extinguir o PiscoFins, né? O governo pretende instituir uma nova contribuição. Essa nova contribuição, ela tem finalidade de uma única alíquota. Ela já exclui, olha que beleza, ela exclui da base de cálculo ICMS e ISSQN, né? Graças a Deus, então essa discussão não terá mais, né? Se for aprovada a CBS. O PiscoFins, só para vocês terem ideias, 25% de todo o litígio da Procuradoria, 71 mil processos no CARF, né? 2 mil páginas de normas fiscais do PiscoFins, 2 mil páginas, facinho ler, um único tributo aí, 2 mil páginas. Então, a gente espera sim, que a CBS que venha e que melhore esse ambiente de negócios, com o PiscoFins aí, que já não está mais. Talvez a CBS seja uma grande solução para uniformizar o entendimento, uma única alíquota. A alíquota é mais cara, é chato, mas tem um lado bom. Por exemplo, eu trabalhava em empresa, a gente contratava advogados, um exemplo, consultores, e nunca acreditamos no PiscoFins que os consultores pagavam. A partir da nova lei CBS, as empresas de grande porte, ou médio porte, estão no regime não cumulativo, né, do imposto de renda, e isso vai afetar também o ICMS, os COFINS, mas vamos passar a acreditar. Então, olha que legal. Então, assim, um advogado prestando serviço para uma empresa que paga CBS, o advogado vai pagar, lógico, nossa, ali que o advogado cresceu, exceto o Simples Nacional, né? Hoje a advocacia é permitida pelo Simples, mas os escritórios que não têm, ou consultores que não estão no Simples, eles vão gerar crédito para outra empresa. Então, as empresas vão ficar felizes em pagar esse imposto, porque vai gerar crédito, né? Então, o grande problema é, sim, o advogado que presta serviço para a pessoa física, aí pode ter um aumento de carga tributária. Eu acho o seguinte, depois de tudo que a gente falou aqui hoje nesse podcast, eu queria deixar um conselho, assim, uma sugestão para as pessoas para enxergarem, né? Você viu quantas coisas a gente comentou aqui de repercussões, não só do processo jurídico em si, mas o quanto afeta questões econômicas, a parte administrativa, contábil da empresa, e exatamente por todos esses reflexos é que a gente pode dizer, gente, essa tese ela não é modelão, né? O que eu quero dizer com isso? Quando estourou essa tese nos noticiários, enfim, várias empresas começaram a se dispor a trabalhar com isso, vários advogados, etc. Mas percebam o cuidado que exige o profissional no trato com esse tema, né, Pedro? Porque você vê que um PIS em falso repercute efeito dominó numa empresa, né? Então... É impressionante. Essa causa é muito relevante para as empresas, empresas aí que assumiram vários riscos podem pagar um tributo muito caro. Aconteceu no caso antigo, hein? Um caso que tinha uma súmula do STJ, e o Supremo mudou uma súmula do STJ. Nesse caso, é um julgamento do STF, mas, de novo, ninguém falou da base de cálculo, o método, né? Então a Receita se arriscou, fez um método, os contribuintes também se arriscaram, aqueles que se arriscaram por outro, né? Então é um julgamento muito importante, tem que ter muito conhecimento e buscar os seus
seus conselheiros, né, seus advogados de confiança para avaliar as consequências. De novo, essa novela ainda tem muitos capítulos. Beatriz, se vai ganhar, vai perder. Se tá certo ou tá errado. Alguma coisa eu tenho certeza que a gente vai poder agora começar a beber, né? Com certeza, com certeza. E mais, agora a gente vai poder escutar um pouquinho alguém que sabe um pouco mais que a gente nessa história de vinho e tentar, será, contextualizar um vinho com tudo isso que a gente falou agora? Com certeza. E aquele negócio, dica importante, beber não dirige, beber com responsabilidade. E no home office melhor ainda, né? Porque a gente já está em casa, então a gente já pode beber, né? Não tem aquele problema de sair de casa para beber, a gente pode beber em casa e ficar em casa. Que legal! Vamos chamar nosso convidado. Olá, Beatriz! Olá! Tudo bom? Vou apresentar, então estamos aqui com o Luiz Palandi. Depois, Luiz, você me corrige se eu falar uma coisa errada. Um amante da Itália. Olha, pessoa que gosta muito da Itália, já viajou por lá. E também uma pessoa que gosta bastante de vinho. Se apresente, Luiz. Obrigado por ser o nosso convidado do podcast. Falamos bastante sobre a ação de exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS e precisamos harmonizar com vinho. Por favor, Luiz, se apresente e vamos lá buscar harmonizar com vinho em julgamento. Olá, Pedro. Olá, Beatriz. Olá a todos os ouvintes do podcast. Meu nome é Luiz. Eu tenho quase 40 anos, a idade certa eu não vou falar por motivos não é horário para isso, né? O Pedro falou que eu sou um amante da Itália, posso ter muitos defeitos, mas bom gosto para isso sim, porque é um país fantástico. Se vocês tiverem a oportunidade de um dia passarem por lá, façam isso. É um país com uma cultura tão rica e tão vasta que 3 ou 4 encarnações seriam suficientes para conhecer metade do país, né? E, como o Pedro falou agora há pouco, é um país que tem bastante vinhos, como o que eu vou falar hoje. Mas me conta esse julgamento, Pedro. A gente vai ter o julgamento do século, hein? Chamado julgamento tributário do século, que vai analisar se as empresas vão ter direito ao ICMS excluído da base do PIS/COFINS e 300 bilhões de reais em julgamento, um valor alto. Isso que diz a Receita, eu acho que é muito mais. Mas eu acho que você faria uma harmonização, um bom vinho italiano com uma boa macarronada. Bom, Pedro, o vinho, para harmonizar com um prato de massa, geralmente depende muito do molho da massa. Eu acho que um julgamento tão rico quanto esse pede um molho bem rico, como um ragu à bolonhesa ou uma matriciana. E nesse caso, a minha sugestão é um vinho da uva Barbera, que é produzida bastante no Piemonte, ao norte do país. Também encontrada na Lombardia, que fica ao lado, no Vale da Aosta, que fica entre o Piemonte e a Suíça, mas principalmente no Piemonte mesmo. É um vinho que tem um aroma bem diferente, difícil de comparar com qualquer outro vinho que você tenha sentido o cheiro, né? E que vai muito bem com massas, com molhos, com carnes, vai muito bem com embutidos, com carne de panela, com pizza de calabresa, enfim. Se tem alguma coisa com carne, uma Barbera vai deixar ela ainda melhor. Esse vinho é muito apreciado, igual você falou, no norte da Itália, né? Na região. Fala um pouco da região, um pouco das pessoas. É um vinho popular no local? A Barbera é o vinho do dia a dia no Piemonte. Tem vinhos lá muito mais famosos e caros, como o Barolo, o Barbaresco, até mesmo o Carema, mas a Barbera é o vinho de combate, vamos dizer assim, porque você acha a Barbera de todos os preços, lá desde R$3 3 euros, né, até 50 euros. E as melhores Barbeiras são justamente as mais simples, que tem pouca madeira, que não são muito pesadas e que são consumidas jovens, com 2, 3 anos no máximo, com 5 estourando. Uma Barbeira aguenta até 10 anos na adega, mas geralmente com menos de 5 anos é que ela está mais fresca, mais gostosa para o consumo, sabe? E essa região toda do Piemonte, além das já citadas Barolo e Barbaresco, você tem Alba, que é a capital gastronômica da Itália, que é uma cidade de 30 mil habitantes, com 19 restaurantes no Guia Michelin, que tem uma temporada de trufas também, que a cidade para entre outubro e novembro para saborear os pratos feitos com trufa. É a terra do chocolate Ferrero, que faz o Ferrero Rocher, que faz o Kinder Ovo e vários outros conhecidos aqui no Brasil. Então é uma região com culinária, com a gastronomia bem rica e com a produção vinícola igualmente rica. E a Barbera, ela é meio que o centro
da mesa do piemontês no dia a dia mesmo, deixando os outros vinhos mais caros para ocasiões especiais. E no Brasil a gente encontra esse vinho? Qual que é o preço médio? Você encontra no Brasil? Pedro, é um vinho que, evidentemente, vinhos de 40, 50 reais, assim, pela renda do brasileiro, você não pode ter todo dia, mas também não é nenhum absurdo como os vinhos da Borgonha ou os melhores de Bordeaux. Então você acha barbeiras a partir de 40 reais em sites como Divino, Wine ou no Pão de Açúcar mesmo, que traz algumas. Até barbeiras que custam mais de 500 reais, mas essas aí, penso eu, que não vale a pena. Uma barbeira boa no Brasil vai custar de 50 a 150 reais, dependendo do produtor, dependendo da região ali dentro do Piemonte onde ela é produzida. Então tem para todos os gostos e todos os bolsos. Eu acho que é um preço razoável, uma média, né, para situações especiais, assim, eu acho super acessível. Muito legal. E a região ali é uma região fria, né? Assim, no inverno e no verão muito agradável, né? Eu tive lá no outono, quando eu estive por lá em 2018, e é um período que já é bastante chuvoso. As temperaturas lá oscilavam entre 3 e 10 graus positivos, chovia bastante, e como é uma região montanhosa, já que as uvas são plantadas ali nas escarpas dos montes, né? A neblina baixava muito por ali. Você precisava usar faróis de neblina o tempo todo quando você estava na estrada. Às vezes você não conseguia ver o outro lado de um vale, que não era nem tão longe assim. E por isso, a culinária deles, ela tem uns pratos mais pesados, mais encorpados, vamos dizer assim, do que em relação ao sul da Itália, que tem mais peixes, tem molhos menos densos, então a barbeira é um bom parceiro para essa culinária mais robusta do Piemonte. Vamos dizer assim, a barbeira passa a ser um vinho também para uma boa macarronada no Brasil também, né? Sem dúvida, isso daí ela é um vinho bastante versátil e com pratos de massa com molho, ela costuma ir muito bem de forma geral, só não com o alho e óleo, talvez um vinho mais leve ou até um branco poderia ser uma escolha melhor, mas com molhos à base de tomate ou de cogumelos, por exemplo, a barbeira dá show. Excelente. Beatriz, o que achou? Podemos beber? Agora sim, né? Agora já está liberado. Agora, vamos fazer um tintim aqui nós três. Agradecer demais pela presença do Luiz, excepcional. A cultura, que é legal, o vinho, a cultura, a harmonização com o aspecto jurídico, né? Foi muito legal. E agradecer, Luiz, a presença e agradecer aos ouvintes aí que vão escutar sobre um julgamento e também poder, ao final, escutar sobre um vinho e saborear um bom vinho, né? E, de novo, né? Se beber não dirige, bebe com responsabilidade e já estamos em casa. Né, Luiz? Exato. Beatriz e Pedro, muito obrigado pelo convite, o prazer foi todo meu, e espero que diante desse julgamento aí, pelo menos uma vez, os nossos julgadores tenham condescendência dos pagadores de impostos e dê uma solução justa e que não onere o contribuinte além do que ele já é sobrecarregado nos dias de hoje. Excelente. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Beatriz. Tchau, Pedro. Obrigada, Luiz. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Um brinde. Até a próxima. Um brinde. Vamos beber. Tchau. Tchau.